Ela foi sozinha ao réveillon da empresa, tentando passar despercebida, até que o milionário estendeu a mão e sussurrou: "Dance comigo esta noite." Um convite que mudou o rumo daquela virada. O espelho do banheiro refletia uma mulher de 28 anos que hesitava entre ir ou não ao réveillon da empresa. Marina Oliveira ajustou o vestido preto que havia comprado especialmente para a ocasião. Nada muito extravagante, mas elegante o suficiente para não destoar do evento que aconteceria no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. "Você deveria ir", havia insistido sua colega de trabalho, Fernanda, na sexta-feira anterior. "É a festa do ano da Almeida em Associados. Todo mundo vai estar lá." Mas todo mundo incluía seu ex-namorado, Ricardo, que trabalhava no departamento financeiro, e certamente estaria acompanhado da nova namorada. Marina suspirou, passando os dedos pelos cabelos castanhos ondulados que havia arrumado no salão mais cedo. 3 meses após o término, ainda sentia um aperto no peito ao pensar em vê-lo com outra pessoa. A empresa de consultoria onde trabalhava como analista de marketing sempre organizava eventos grandiosos, e o réveillon não seria diferente. Seria uma noite de champanhe, música ao vivo e vista privilegiada para os fogos de Copacabana. Uma oportunidade que muitos matariam para ter, mas que para Marina representava mais um desafio social a ser enfrentado sozinha. O telefone vibrou com uma mensagem de sua mãe, Conceição. "Filha, você tem certeza de que não quer passar o réveillon aqui em casa? Seu pai fez aquela farofa que você adora." Marina sorriu tristemente. A casa dos pais em Tijuca representava segurança e aconchego, mas também significaria admitir que não conseguia mais participar dos eventos sociais sem um acompanhante. E isso era algo que ela se recusava a aceitar. "Já estou pronta, mãe." "Vou sim. Te amo", digitou de volta. O Uber chegou pontualmente às 21h30 e Marina desceu as escadas do seu apartamento em Botafogo com o coração acelerado. O motorista, um senhor simpático chamado João, tentou puxar conversa sobre os planos para a virada do ano. "Vai ser uma noite especial, não é, moça? Copacabana sempre é mágica no ano novo." "Espero que sim", respondeu Marina, observando as ruas movimentadas através da janela. O Rio se preparava para receber milhões de pessoas nas praias, e a energia da cidade era contagiante, mesmo para alguém que se sentia tão deslocada quanto ela. Ao chegar ao hotel, Marina respirou fundo antes de sair do carro. O Copacabana Palace estava deslumbrante, com luzes douradas enfeitando a fachada e um tapete vermelho na entrada. Casais elegantes caminhavam em direção ao salão principal, e Marina sentiu novamente aquela pontada de insegurança. "Você consegue", murmurou para si mesma, ajeitando a alça da bolsa pequena e caminhando em direção à entrada. O salão estava decorado com arranjos de flores brancas e douradas, mesas redondas, distribuídas estrategicamente para oferecer uma vista perfeita da praia e uma pista de dança no centro. A orquestra já tocava bossa nova, criando um ambiente sofisticado e acolhedor. Marina cumprimentou alguns colegas próximos à entrada e aceitou uma taça de champanhe do garçom que passou. O líquido dourado ajudou a acalmar seus nervos enquanto ela procurava um lugar para se posicionar, não muito próxima da pista de dança, mas também não escondida nos cantos. Foi quando avistou Ricardo do outro lado do salão, rindo alto, com um grupo de pessoas que incluía uma loira alta de vestido vermelho. Marina desviou o olhar rapidamente, concentrando-se na vista da praia através das janelas panorâmicas. "Vai dar tudo certo", sussurrou para si mesma, tomando mais um gole de champanhe e se preparando mentalmente para as próximas horas que antecediam a virada do ano. A festa estava no auge quando Marina decidiu se refugiar na varanda do hotel. O som das conversas animadas e a música da orquestra criavam uma sinfonia urbana que se misturava com o barulho das ondas lá embaixo. Era quase meia-noite, e a praia de Copacabana já estava lotada de pessoas vestidas de branco, esperando pelos fogos de artifício. Marina apoiou-se na balaustrada, sentindo a brisa marinha refrescar seu rosto. O vestido preto contrastava com o branco predominante dos outros convidados, mas ela não se importava. Havia conseguido passar a maior parte da noite conversando com colegas de trabalho e evitando encontros desconfortáveis.
Não é exatamente o que imagina quando pensa em Réveillon no Rio, é? A voz masculina, grave e com um sotaque levemente diferente, a fez se virar. Ao seu lado estava um homem que ela não reconhecia, alto, por volta dos 35 anos, com cabelos escuros bem arrumados e um terno azul marinho impecável. Seus olhos castanhos tinham uma expressão gentil, e Marina notou que ele também segurava uma taça de champanhe. Como assim? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Ele sorriu, gesticulando em direção à festa, através da janela de vidro. Bem, quando as pessoas pensam em Réveillon em Copacabana, geralmente imaginam estar na areia, no meio da multidão, não observando de cima. Marina riu, uma risada genuína pela primeira vez na noite. Verdade, mas confesso que prefiro a vista daqui. É mais tranquilo. Eu também. Sou Tiago, a propósito. Ele estendeu a mão livre, e Marina notou que usava um relógio discreto, mas claramente caro. Marina, você trabalha na Almeida em Associados? Não exatamente, sou cliente da empresa. Tiago Mendes, da Mendes Holdings. O nome soou familiar para Marina, que tinha certeza de já ter ouvido falar da empresa em reuniões importantes. E você? Analista de marketing, respondeu simplesmente, tentando não demonstrar surpresa. A Mendes Holdings era uma das maiores holdings do país, especializada em investimentos imobiliários e tecnologia. Se ele estava ali como cliente, certamente era alguém importante. Marketing, repetiu ele, parecendo genuinamente interessado. Deve ser fascinante trabalhar com a construção de marcas em um mercado como o brasileiro. A conversa fluiu naturalmente, enquanto eles observavam o movimento na praia lá embaixo. Tiago era inteligente e tinha um humor sutil que fazia Marina esquecer completamente de sua ansiedade inicial. Ele perguntou sobre seu trabalho, seus gostos musicais e até mesmo sobre sua opinião sobre a festa. Para ser honesta, admitiu Marina após alguns minutos, quase não vim. Não sou muito fã de eventos sociais. E o que a fez mudar de ideia? Marina hesitou. Não podia contar sobre Ricardo, sobre se sentir sozinha, sobre a necessidade de provar para si mesma que conseguia estar em lugares assim sem se esconder. Acho que às vezes precisamos sair da zona de conforto. Sábia reflexão, concordou Tiago. Eu também quase não vim. Geralmente passo o Réveillon viajando, mas este ano decidi ficar no Brasil. Antes que Marina pudesse responder, os primeiros fogos de artifício começaram a explodir no céu. Era quase meia-noite, e a multidão na praia gritava de emoção. O céu se iluminou com cores douradas e prateadas, refletindo na água escura do oceano. É lindo, suspirou Marina, completamente hipnotizada pelo espetáculo. Tiago a observou por um momento, notando como seus olhos brilhavam com a luz dos fogos, como um sorriso genuíno finalmente relaxava suas feições. Quando a contagem regressiva começou, vinda de dentro do salão, ele tomou uma decisão que surpreendeu até a ele mesmo. Marina, disse ele estendendo a mão, dance comigo esta noite. Ela se virou surpresa. A música havia mudado para algo mais romântico, e alguns casais já dançavam na varanda sob as luzes dos fogos. Aqui? Perguntou ela olhando em volta. Por que não? É Réveillon, é o Rio e... Ele sorriu. Acho que seria uma pena terminar o ano sem uma dança. Marina olhou para a mão estendida, sentindo algo que não experimentava há meses. Um frio na barriga que nada tinha a ver com nervosismo, mas com expectativa. Lentamente colocou sua mão na dele. A mão de Tiago era firme e quente quando envolveu a de Marina, guiando-a suavemente para o centro da varanda. Os fogos continuavam explodindo no céu, criando uma iluminação mágica que transformava aquele canto do Copacabana Palace em algo saído de um filme romântico. Não danço há muito tempo, confessou Marina, permitindo que ele a trouxesse para mais perto. A música, uma versão instrumental de Garota de Ipanema, parecia perfeita para o momento. Nem eu, respondeu Tiago, colocando a mão livre na cintura dela com delicadeza. Mas algo me diz que isso não importa muito agora. E realmente não importava. Marina sentiu-se surpresa com a naturalidade dos movimentos de ambos, como se já tivessem dançado juntos antes. Tiago a conduzia com segurança, mas sem pressa, permitindo que ela se acostumasse à proximidade. Você está nervosa, observou ele notando a tensão em seus ombros. Um pouco, admitiu Marina. Não costumo fazer isso. O quê?
Dançar? Confiar em estranhos. Ela o corrigiu, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Tiago sorriu, um sorriso que chegou até os olhos. Tecnicamente não somos mais estranhos. Já passamos de 15 minutos de conversa. Isso nos qualifica como conhecidos. Marina riu, sentindo a tensão diminuir. Que critério muito específico. Tenho uma teoria, disse ele, girando-a suavemente. As melhores conversas acontecem com pessoas que acabamos de conhecer. Não há história prévia, não há expectativas, apenas o momento presente. E você aplica essa teoria frequentemente? Perguntou Marina, arqueando uma sobrancelha. Na verdade, esta é a primeira vez que a testo, confessou Tiago, e algo na sinceridade de sua voz fez o coração de Marina acelerar. Ao redor deles, outros casais dançavam, mas Marina tinha a impressão de que estavam sozinhos naquele pedaço da varanda. A vista de Copacabana se estendia diante deles. Milhões de pessoas vestidas de branco, a espuma das ondas brilhando sob as luzes da cidade e o som distante de música vindo de diferentes pontos da praia. Você mora no Rio? Perguntou Marina, tentando saber mais sobre aquele homem que estava mexendo com seu equilíbrio emocional. Tenho um apartamento em Ipanema, mas viajo muito a trabalho. São Paulo, principalmente. E você? Botafogo. Nasci e cresci aqui. Marina sentiu-se confortável compartilhando essa informação. Havia algo em Tiago que a deixava à vontade, apesar de toda a sofisticação óbvia que ele carregava. Deve conhecer a cidade como ninguém, então. Conheço os cantinhos escondidos, disse ela com orgulho. Os lugares que os turistas não encontram nos guias. Interessante, murmurou Tiago, girando-a novamente. Talvez um dia você possa me mostrar alguns desses lugares. O convite informal fez Marina perder o passo por um momento. Ela o olhou nos olhos, procurando sinais de que ele estava apenas sendo educado, mas encontrou apenas interesse genuíno. Talvez, respondeu ela, tentando soar casual apesar do coração acelerado. A música mudou para algo mais animado, e outros convidados começaram a se juntar a eles na varanda. Marina notou que várias mulheres olhavam discretamente para Tiago, e ela não pôde deixar de se perguntar por que ele havia escolhido passar esses momentos com ela. Como se lesse seus pensamentos, Tiago a trouxe um pouco mais perto e sussurrou. Você está se perguntando por que estou aqui com você. Marina corou, mas não negou. A pergunta passou pela minha mente. Quer a resposta honesta? Ele esperou que ela assentisse. Você foi a única pessoa na festa que parecia genuína. Todos os outros estavam representando um papel, tentando impressionar alguém ou sendo impressionados. Você estava apenas sendo você. Como pode ter certeza? Você me conheceu há 20 minutos. 23 para ser exato, corrigiu ele com um sorriso. E às vezes 23 minutos são suficientes para perceber quando alguém é especial. Marina sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumada com esse tipo de atenção, especialmente não de homens como Tiago, sofisticados, bem-sucedidos, claramente acostumados com o melhor que a vida tinha a oferecer. Você diz isso para todas as analistas de marketing que encontra em festas de Réveillon? Tentou brincar, mas sua voz saiu mais vulnerável do que pretendia. Na verdade, disse Tiago, parando de dançar e olhando diretamente nos olhos dela. Você é a primeira analista de marketing que conheço em uma festa de Réveillon, e definitivamente a mais interessante. 2 horas após a virada do ano, a festa começava a diminuir de intensidade. Muitos convidados haviam partido para outros compromissos, ou simplesmente para casa, mas Marina e Tiago continuavam conversando como se tivessem todo o tempo do mundo. Eles haviam migrado para uma mesa mais reservada próxima às janelas, onde podiam observar a praia gradualmente se esvaziando. Marina havia descoberto que Tiago era mais complexo do que suas primeiras impressões sugeriam. Apesar da fortuna e do sucesso profissional, ele falava com paixão sobre projetos sociais que sua empresa desenvolvia em comunidades carentes do Rio. O centro de tecnologia que inauguramos na Cidade de Deus está funcionando há 6 meses, contava ele, girando a taça de vinho entre os dedos. 40 jovens já conseguiram trabalho em empresas de tecnologia depois de passar pelo programa. Isso é incrível, disse Marina, impressionada com a sinceridade em sua voz. Deve dar um trabalho enorme coordenar algo assim.
Vale cada minuto investido. Quando você vê um garoto de 16 anos descobrindo que pode programar, que pode criar algo do zero, Tiago fez uma pausa sorrindo. Desculpe, acabei empolgando. As pessoas geralmente não se interessam muito por esses detalhes. Eu me interesso, disse Marina rapidamente. Na verdade, trabalho com algumas ONGs fazendo campanhas de marketing voluntário. Sei como é gratificante ver o impacto real do trabalho. Os olhos de Tiago se iluminaram. Sério? Que tipo de campanhas? Marina falou sobre seu trabalho voluntário com uma organização que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica a reconstruírem suas vidas profissionalmente. Tiago ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas pertinentes e demonstrando compreensão dos desafios envolvidos. Você é surpreendente, disse ele depois que Marina terminou de contar sobre a última campanha que havia criado. A maioria das pessoas que conheço no meio corporativo só pensa em networking e oportunidades de crescimento. E você não? Perguntou Marina, curiosa sobre como alguém em sua posição havia desenvolvido essa consciência social. Tiago ficou quieto por um momento, observando o movimento na rua através da janela. Digamos que nem sempre fui assim. Cresci em uma família com dinheiro. Estudei nas melhores escolas. Assumi os negócios da família muito jovem. Durante anos, só me importava com lucros e expansão. O que mudou? Minha irmã, disse ele simplesmente. Carolina. Ela nasceu com paralisia cerebral e sempre me ensinou que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela faz com o que tem. Quando ela morreu há 3 anos, prometi que faria meu trabalho significar algo além de números em uma conta bancária. Marina sentiu o coração apertar com a dor óbvia na voz dele. Instintivamente, estendeu a mão e tocou a dele sobre a mesa. Sinto muito. Obrigado, disse Tiago, virando a mão para entrelaçar os dedos com os dela. Ela teria gostado de você. Carolina tinha um radar incrível para pessoas autênticas. O toque das mãos deles criou uma conexão elétrica que nenhum dos dois esperava. Marina olhou para os dedos entrelaçados e sentiu algo que não experimentava há muito tempo, a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Disse Tiago após alguns momentos de silêncio confortável. Pode. Por que uma mulher inteligente, bonita e interessante como você veio sozinha para uma festa de Réveillon? Marina hesitou. A pergunta era justa, mas a resposta envolvia admitir vulnerabilidades que ela raramente compartilhava. Relacionamento complicado que terminou há alguns meses, disse finalmente. E você? Imagino que não faltem convites. Também relacionamento complicado, admitiu ele. Noivado que terminou no ano passado. Descobri que ela estava mais interessada no sobrenome e na conta bancária do que em mim. Isso deve ter doído. Doeu mais o tempo perdido do que o fim em si, disse Tiago honestamente. 3 anos investindo em algo que nunca foi real. Marina assentiu, entendendo perfeitamente. Às vezes é difícil confiar novamente depois de algo assim. Concordou Tiago, apertando suavemente a mão dela. Mas algo me diz que vale a pena tentar. Eles foram interrompidos por um garçom que anunciava o encerramento do evento. Marina olhou ao redor e percebeu que restavam apenas algumas pessoas no salão. Haviam passado horas conversando sem perceber. Já está tarde, disse ela, meio relutante em quebrar a bolha íntima que haviam criado. Ou cedo, dependendo do ponto de vista, respondeu Tiago com um sorriso. O que acha de continuarmos essa conversa em outro lugar? Conheço uma cafeteria em Ipanema que abre cedo. Podemos ver o nascer do sol na praia. Marina sentiu borboletas no estômago. A proposta era tentadora, mas também assustadora. Eu deveria ir para casa? Deveria, concordou ele. Mas gostaria de ficar? A honestidade da pergunta a desarmo. Marina o olhou nos olhos e viu apenas sinceridade, sem pressão ou expectativas além da companhia. Sim, respondeu ela, surpreendendo a si mesma. Gostaria muito. A cafeteria que Tiago escolheu ficava a poucos metros da praia de Ipanema, e mesmo às 5 da manhã já estava aberta para receber os primeiros clientes do dia. Marina seguiu-o pelas ruas ainda desertas, sentindo-se como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, uma versão mais corajosa de si mesma que aceitava convites espontâneos de homens fascinantes. Café da manhã às 5 da manhã, murmurou ela, sorrindo, enquanto Tiago abria a porta da pequena cafeteria.
Isso é oficialmente a coisa mais impulsiva que já fiz. Primeira de muitas, espero, respondeu ele, com um sorriso que fazia o estômago dela dar voltas. O estabelecimento era aconchegante, com mesas de madeira rústica e o aroma inconfundível de café brasileiro recém-passado. O dono, um senhor de cerca de 60 anos chamado João, cumprimentou Tiago como um cliente antigo. Seu Tiago, que surpresa vê-lo por aqui numa madrugada de Ano Novo, disse João com um sorriso largo, e acompanhado, ainda por cima. João, esta é Marina, apresentou Tiago. Marina, o João faz o melhor pão de açúcar do Rio. Exagerado, resmungou João, mas estava claramente satisfeito com o elogio. O que vão querer? O café está fresquinho, acabei de preparar. Eles pediram café com leite, pão de açúcar e frutas frescas. Tiago escolheu uma mesa próxima à janela, que dava para a praia, onde já era possível ver as primeiras pinceladas de luz dourada no horizonte. Você vem aqui com frequência? Perguntou Marina, notando a familiaridade entre Tiago e o dono. Quando não consigo dormir, admitiu ele. Às vezes a mente fica muito acelerada com o trabalho e caminhar pela praia de madrugada ajuda a clarear as ideias. Marina o observou mais atentamente. Havia algo vulnerável nessa confissão, um lado mais humano que contrastava com a segurança que ele demonstrava nos negócios. Insônia é um problema sério. Não é bem insônia, é mais uma dificuldade em desacelerar, explicou Tiago. Desde que assumi completamente a empresa, depois que meu pai se aposentou, às vezes sinto o peso da responsabilidade. São mais de 3.000 funcionários dependendo das minhas decisões. Isso é uma pressão enorme para uma pessoa só, reconheceu Marina. Você tem com quem dividir essas preocupações? Tiago fez uma pausa mexendo açúcar no café. Tenho uma equipe excelente, mas no final, as decisões mais difíceis ficam comigo. E você? Como lida com o estresse do trabalho? Corro na lagoa nas manhãs de sábado, disse Marina, e faço yoga. Descobri que preciso dessas válvulas de escape, senão fico muito ansiosa. Yoga? Repetiu Tiago, parecendo interessado. Nunca tentei. Sempre achei que não teria paciência para ficar parado. Não é sobre ficar parado, é sobre estar presente no momento, explicou Marina, e depois riu de si mesma. Desculpe, não queria soar como um manual de autoajuda. Não soou. Soou como alguém que encontrou algo que funciona para ela, disse Tiago. E estar presente no momento é algo que tenho dificuldade em fazer. João trouxe o pedido, e eles comeram em um silêncio confortável, observando a praia gradualmente ganhar vida com os primeiros surfistas e corredores matinais. O céu estava pintado de tons de rosa e laranja, criando um espetáculo que fazia Marina entender por que tantas pessoas se apaixonavam pelo Rio. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Tiago depois de um tempo. Agora todas são pessoais, respondeu Marina com um sorriso. Você está feliz? Quero dizer, no geral, com sua vida? A pergunta a pegou de surpresa. Marina ficou quieta por alguns momentos, considerando a resposta honesta. Estou contente na maior parte do tempo. Gosto do meu trabalho, tenho bons amigos, uma família que me ama. Mas feliz? Ela hesitou. Acho que felicidade é algo que vem em momentos, não algo constante. E você? Bem-sucedido definitivamente. Feliz? Tiago repetiu a palavra dela. Há momentos, como agora. O coração de Marina acelera com a simplicidade da declaração. Como agora? Sim, conversando com alguém que me faz esquecer planilhas e reuniões de diretoria, vendo o nascer do sol com uma pessoa que não está tentando me impressionar ou conseguir alguma coisa de mim. Ele a olhou diretamente. É refrescante. Marina sentiu-se simultaneamente tocada e insegura. Como pode ter certeza de que eu não estou tentando conseguir alguma coisa? Por que você perguntaria se estivesse? Disse Tiago com convicção. E por que passou os últimos minutos me ouvindo falar sobre insônia e pressão no trabalho, sem tentar mudar de assunto ou me oferecer soluções miraculosas? Talvez eu só não tenha soluções miraculosas para oferecer, disse Marina. Ou talvez você entenda que às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas. O sol estava totalmente visível agora, dourado e brilhante sobre o oceano. Alguns turistas começavam a aparecer na praia para fotografar o nascer do sol, mas a cafeteria permanecia tranquila. Obrigada, disse Marina de repente. Por quê? Por me fazer sentir normal.
Interessante. Há meses que me sinto invisível, principalmente depois do término com Ricardo. Ricardo é o ex? Sim. 3 anos juntos, e no fim ele disse que eu era previsível demais para os planos dele. Marina fez uma careta. Aparentemente ele queria alguém mais ambiciosa, mais conectada. Tiago balançou a cabeça, incrédulo. O homem é um idiota. Talvez. Ou talvez ele tivesse razão em alguns pontos, admitiu Marina. Talvez eu seja previsível demais. Marina, disse Tiago esperando que ela o olhasse. Uma pessoa previsível não teria aceito dançar comigo na varanda de um hotel. Não estaria aqui às 6 da manhã tomando café com um quase estranho. Você é muitas coisas, mas previsível não é uma delas. O sol já estava alto quando eles finalmente decidiram deixar a cafeteria. João havia preparado mais 2 xícaras de café para a estrada, como ele disse, e Marina se sentiu acolhida pela hospitalidade carioca que o homem representava. Vou pedir um Uber, disse Marina, procurando o celular na bolsa. A manhã havia sido mágica, mas a realidade começava a se impor. Era sábado, dia 1º de janeiro, e ela precisava voltar para casa, tomar um banho, processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Deixe-me levá-la, ofereceu Tiago. Meu carro está na garagem do prédio, ali na esquina. Marina hesitou. Aceitar a carona significava estender ainda mais aquele encontro que já havia durado a madrugada inteira. Ao mesmo tempo, a ideia de se despedir dele ali, na calçada da cafeteria, parecia abrupta demais. Você tem certeza? Botafogo não é exatamente no caminho para Ipanema. Tenho todo o tempo do mundo, disse Tiago, e havia algo na forma como ele falou que fez Marina acreditar que era verdade. O carro dele, um BMW prata discreto, mas claramente caro, estava estacionado em uma vaga privativa no subsolo de um edifício moderno. Marina tentou não se impressionar demais com os detalhes que confirmavam a riqueza de Tiago, mas era difícil ignorar a diferença entre os mundos deles. Música? Perguntou ele ligando o som do carro. Algo suave. Acho que meu cérebro não aguenta nada muito estimulante depois de uma noite sem dormir, respondeu Marina, acomodando-se no banco de couro macio. Tiago escolheu uma playlist de bossa nova, e eles seguiram pelas ruas vazias do Rio em direção a Botafogo. Era estranho ver a cidade tão quieta depois da agitação da noite anterior. Alguns garis trabalhavam na limpeza das ruas, e ocasionalmente passava um ciclista solitário ou um corredor matinal. Você está arrependida? Perguntou Tiago de repente, parando em um sinal vermelho. Do quê? De ter ficado acordada a noite toda conversando com um desconhecido. Marina considerou a pergunta honestamente. Estava cansada, obviamente, e sabia que passaria o resto do sábado com sono. Também estava um pouco nervosa com a intensidade das emoções que Tiago despertava nela. Mas arrependida? Não, disse finalmente. E você? De jeito nenhum, respondeu ele, sorrindo enquanto o sinal ficava verde. Faz tempo que não me sinto tão leve. Eles chegaram ao prédio de Marina em Botafogo, um edifício de classe média em uma rua arborizada. Marina sentiu um momento de autoconsciência ao compará-lo com o luxo do prédio onde Tiago morava. Mas ele parou o carro e se virou para ela com a mesma expressão interessada que mantivera durante toda a madrugada. Bom, chegamos, disse ela, sem fazer menção de sair do carro. Chegamos, concordou ele, também não demonstrando pressa. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, o motor do carro desligado e apenas o som distante do trânsito matinal rompendo a quietude. Tiago, começou Marina, eu gostei muito de conhecê-lo, muito mesmo, mas... Ele a encorajou suavemente. Somos de mundos muito diferentes. Eu trabalho em uma empresa de consultoria. Você é dono de uma holding. Eu moro em Botafogo, você em Ipanema. Ela hesitou procurando as palavras certas. Eu não quero criar expectativas irreais. Tiago a estudou por um momento. Posso dizer o que penso sobre isso? Marina assentiu. Acho que você está certa sobre vivermos em mundos diferentes. Mas também acho que encontrar alguém com quem você pode conversar sobre qualquer coisa durante 6 horas seguidas não é algo comum, independente do mundo em que você vive. Ele fez uma pausa. E quanto às expectativas? Que tal não criarmos nenhuma? Que tal apenas vermos o que acontece? Como assim? Que tal nos encontrarmos novamente, sem pressão, sem rótulos,
Apenas duas pessoas que se divertiram juntas e gostariam de repetir a experiência. Marina sentiu o coração acelerar. A proposta era tentadora, mas também assustadora. E se não der certo? E se der? Rebateu Tiago. Marina, não estou pedindo para você namorar comigo ou me conhecer a família. Estou pedindo para você almoçar comigo. Talvez me mostrar um desses cantinhos do Rio que os turistas não conhecem. Marina sorriu apesar dos nervos. Você joga pesado. Quando algo vale a pena, sim. Ela respirou fundo, lutando entre a cautela e o desejo de viver essa experiência até o fim. Tudo bem, um almoço. O sorriso de Tiago iluminou o rosto. Posso ligar para você amanhã? Marina hesitou apenas por um segundo antes de ditar seu número. Tiago salvou o contato no celular e depois ligou para ela para que ela tivesse o número dele. Pronto, agora somos oficialmente conhecidos com números trocados, disse ele com humor. Um grande avanço em nossa relação, brincou Marina, saindo finalmente do carro. Tiago baixou a janela. Marina? Sim. Obrigado por aceitar dançar comigo ontem. Obrigada por me convidar, respondeu ela, sentindo o rosto esquentar. Marina subiu para o apartamento com o coração ainda acelerado, assistindo pela janela quando Tiago finalmente dirigiu para longe. Ela havia começado a noite determinada a provar que conseguia ir sozinha a uma festa. Estava terminando a madrugada com o número de telefone de um homem que havia mexido com ela de uma forma que não experimentava há muito tempo. Enquanto finalmente se preparava para dormir, Marina não conseguia parar de sorrir. Talvez Ricardo estivesse errado. Talvez ela não fosse tão previsível assim. Marina acordou no sábado à tarde com o celular tocando insistentemente. Ainda meio sonolenta, depois de apenas 4 horas de sono, atendeu sem olhar o identificador de chamadas. Marina? Onde você se meteu ontem? A voz de Fernanda, sua colega de trabalho, estava carregada de curiosidade. Te procurei na festa inteira e você tinha sumido. Oi, Fer. Marina espreguiçou-se na cama, lembrando gradualmente de tudo que havia acontecido. Por um momento, questionou se havia sonhado com Tiago e a madrugada que passaram juntos. Eu saí mais cedo. Mais cedo? A festa mal tinha começado quando você sumiu, e o Ricardo ficou perguntando por você. Marina sentiu uma pontada de irritação. Não me interessa o que o Ricardo estava fazendo. Nossa, que mau humor é esse? Dormiu mal? Na verdade, não dormi quase nada, admitiu Marina, levantando-se e caminhando até a janela. O dia estava ensolarado, típico verão carioca. Conta tudo, conheceu alguém? Marina hesitou. Contar sobre Tiago para Fernanda significaria ter que explicar detalhes que ela mesma ainda estava processando. Digamos que foi uma noite interessante. Marina Silva, você está sendo muito misteriosa para alguém que normalmente me conta até o que comeu no café da manhã. Antes que Marina pudesse responder, seu celular emitiu o som de uma mensagem nova. O coração dela acelerou quando viu o nome de Tiago na tela. Fer, posso te ligar mais tarde? Acabou de chegar uma mensagem importante. Importante de que tipo? Fernanda insistiu, mas Marina já estava encerrando a ligação. A mensagem de Tiago era simples. Bom dia ou boa tarde. Espero que tenha conseguido descansar um pouco. Ainda toparia me mostrar esses cantinhos secretos do Rio? T. Marina sorriu, relendo a mensagem 3 vezes antes de responder. Boa tarde. Sim, mas você está preparado para lugares bem diferentes do Copacabana Palace? A resposta veio quase imediatamente. Quanto mais diferente, melhor. Que tal hoje mesmo? Sei que é em cima da hora, mas estou com o dia livre. Marina olhou para o relógio. Eram 2:30 da tarde. Parte dela queria aceitar imediatamente, mas a outra parte, a parte cautelosa que Ricardo havia chamado de previsível, hesitava. Não está muito cansado? Digitou. Curiosamente não. Acho que a companhia de ontem foi energizante. O comentário fez Marina sorrir involuntariamente. Tudo bem, mas você vai ter que confiar em mim sobre o local. Confiança total. Me manda o endereço. Marina pensou rapidamente. Queria algo autenticamente carioca, longe do glamour da Zona Sul, mas que mostrasse a verdadeira alma da cidade. Bar do Mineiro, em Santa Teresa. Você conhece? Não, mas o GPS conhece. Que horas? 16 horas. Perfeito. Mal posso esperar. Marina guardou o celular e correu para o chuveiro.
Tinha menos de 2 horas para se arrumar e chegar a Santa Teresa, mas principalmente precisava decidir que versão de si mesma queria mostrar para Tiago hoje, à luz do dia, fora da atmosfera mágica da noite anterior. Escolheu um vestido simples de algodão florido, sandálias baixas e uma bolsa pequena de couro. Nada muito elaborado, mas feminino o suficiente para se sentir bonita. No último minuto, decidiu levar uma cardigã. Santa Teresa podia esfriar no final da tarde. O trajeto até o bar foi um misto de ansiedade e expectativa. Marina conhecia o Bar do Mineiro há anos. Era um dos seus refúgios favoritos quando precisava escapar da rotina. O lugar era despretensioso, com mesas de madeira desgastada, paredes cobertas de azulejos antigos e um ambiente que atraía tanto locais quanto turistas que procuravam algo autêntico. Ela chegou primeiro e escolheu uma mesa externa que oferecia uma vista parcial da Baía de Guanabara. Pediu uma caipirinha de cajá e ficou observando o movimento da rua enquanto esperava. Tiago chegou pontualmente às 16 horas, mas Marina quase não o reconheceu. Ele havia trocado o terno impecável por uma camisa de linho branca, jeans escuro e tênis casuais. Parecia mais jovem, mais relaxado e definitivamente mais acessível. "Uau!", disse ele, beijando o rosto de Marina em cumprimento. "Este lugar é fantástico. Você ainda nem viu direito", riu Marina, "mas fico feliz que tenha gostado da primeira impressão." Tiago sentou-se na cadeira oposta e olhou ao redor com interesse genuíno. "Há quanto tempo você vem aqui?" "Desde a faculdade. Uma amiga me trouxe quando eu estava passando por um período difícil e meio que virou meu local de refúgio." "Período difícil?" Marina fez uma pausa. "Meu pai havia perdido o emprego. Eu estava no último ano de publicidade e propaganda na PUC, sem saber como íamos conseguir pagar o último semestre. Este lugar me lembrava que havia beleza simples no mundo, mesmo quando tudo parecia complicado." "E como resolveram a situação?" "Consegui uma bolsa parcial de estudos e um estágio remunerado. Meu pai encontrou trabalho alguns meses depois. No final, deu tudo certo, mas foram meses tensos." Tiago assentiu, ouvindo atentamente. "Deve ter sido um período de muito crescimento." "Foi. Me ensinou a valorizar as coisas simples." Marina gesticulou para o ambiente ao redor. "Como este lugar, como uma caipirinha bem feita, uma vista bonita, uma boa conversa." O garçom se aproximou e Tiago pediu uma caipirinha de limão e perguntou sobre os pratos típicos. Marina sugeriu o bolinho de feijoada e o pastel de camarão, e ficou observando a reação de Tiago quando ele provou a comida. "Isso é incrível", disse ele depois da primeira mordida no bolinho. "Muito melhor que qualquer coisa que já comi nos restaurantes famosos de Ipanema." "A comida simples, bem feita, geralmente é", concordou Marina. "Minha avó costumava dizer que o tempero mais importante era o carinho." "Sua avó ainda está viva?" "Morreu quando eu tinha 15 anos, mas suas lições ficaram." Marina sorriu com carinho. "Ela que me ensinou a cozinhar, a apreciar música brasileira, a ver beleza em coisas simples. Parece que foi uma mulher especial." "Era, e teria gostado de você." "Como pode ter certeza?" Marina o observou por um momento, a forma como ele realmente prestava atenção no que ela falava, como provou a comida com curiosidade genuína em vez de desdém disfarçado, como parecia confortável naquele ambiente despretensioso. "Porque você não está fingindo gostar daqui", disse ela finalmente. "Está genuinamente interessado. Minha avó sempre dizia que conseguia identificar o caráter de uma pessoa pela forma como ela tratava as coisas simples da vida." O sol começava a se pôr sobre Santa Teresa, pintando o céu de tons alaranjados, quando Marina e Tiago decidiram caminhar pelas ruas históricas do bairro. A caipirinha e a conversa fluida haviam quebrado qualquer tensão restante entre eles, e Marina se sentia surpreendentemente à vontade, mostrando seu rio para ele. "Aquela é a escadaria Celaron", disse ela, apontando para as famosas escadas cobertas de azulejos coloridos. Jorge Celaron, um artista chileno, passou mais de 20 anos decorando cada degrau. Virou uma das atrações mais fotografadas da cidade. "É impressionante", disse Tiago, tirando o celular para fotografar. "Posso tirar uma foto sua nas escadas?" Marina hesitou por um momento, mas depois posou naturalmente entre os azulejos vibrantes. Quando Tiago mostrou a foto,
Ela ficou surpresa com o que viu. Parecia relaxada, feliz, genuinamente ela mesma. Ficou linda, disse ele, e havia algo no tom de voz que fez Marina perceber que ele não estava se referindo apenas à fotografia. Eles continuaram caminhando, e Marina mostrou a ele o Largo do Guimarães, o Centro Cultural Laurinda Santos Lobo, pequenas galerias de arte locais. Tiago demonstrava interesse real por cada lugar, fazendo perguntas sobre a história dos edifícios, sobre os artistas locais, sobre como aquela área havia se desenvolvido ao longo dos anos. Você realmente ama esta cidade, observou ele quando pararam para admirar a vista da Baía de Guanabara de um dos mirantes. Amo, confirmou Marina, mesmo com todos os problemas, mesmo com toda a violência e desigualdade social. O Rio tem uma alma única, e você faz parte dessa alma, disse Tiago suavemente. A forma como você fala sobre cada cantinho, como conhece as histórias, é evidente que você pertence aqui. Eles encontraram um banco com vista para a baía e se sentaram. A brisa da tarde carregava o cheiro do mar misturado com o aroma de comida vindo dos restaurantes próximos. Posso te fazer uma pergunta que pode soar estranha? Disse Marina, depois de alguns minutos de silêncio confortável. Claro. Porque eu quero dizer, você deve conhecer dezenas de mulheres interessantes, sofisticadas do seu meio social. Tiago virou-se para olhá-la diretamente. Quer a resposta honesta ou a politicamente correta? Sempre a honesta. Porque você me fez rir, disse ele simplesmente. Porque quando perguntei se não era exatamente o que se imagina de um réveillon no Rio, você entendeu exatamente o que eu queria dizer. Porque passou 6 horas conversando comigo, sem uma única vez perguntar sobre minha empresa ou meus planos financeiros. Marina processou a resposta. E as outras mulheres faziam isso? Sempre. Não que eu as culpe, faz parte do jogo social. Mas com você, ele hesitou procurando as palavras certas. Com você eu me sinto como Tiago, não como o CEO da Mendes Holdings. E essa diferença é importante? É tudo, disse Tiago com intensidade. Marina, você tem ideia de quão raro é encontrar alguém que se interessa pelo que você pensa, não pelo que você possui? Marina ficou quieta por um momento, processando o peso da declaração. Deve ser solitário. É, muito. E eu me sinto real quando estou com você, admitiu Marina, surpreendendo-se com a própria honestidade. Não preciso fingir ser mais sofisticada, mais ambiciosa, mais alguma coisa. Posso ser apenas eu. Tiago estendeu a mão e entrelaçou os dedos com os dela. Apenas você é mais do que suficiente. O momento foi interrompido pelo toque do telefone de Tiago. Ele olhou a tela e fez uma careta. Desculpe, preciso atender. É meu sócio, deve ser algo urgente. Marina acenou que não havia problema e fingiu observar a vista enquanto ouvia fragmentos da conversa de Tiago. Palavras como fusão, deadline e milhões chegavam até ela, lembrando-a novamente da diferença entre os mundos deles. Desculpe, disse Tiago quando encerrou a ligação. Problema com uma negociação que está em andamento. Você precisa ir? Não agora, mas provavelmente vou ter que trabalhar amanhã, mesmo sendo domingo. Ele pareceu genuinamente contrariado. Detesto quando o trabalho invade os fins de semana. Faz parte do preço de ser o chefe, disse Marina compreensivamente. Faz, mas às vezes questiono se vale a pena. Tiago a olhou seriamente, especialmente quando isso interfere em momentos como este. Marina sentiu o coração acelerar com a implicação. Momentos como este são importantes? Muito importantes, confirmou ele. Marina, sei que nos conhecemos há menos de 24 horas, mas sinto que há algo especial acontecendo aqui. E não quero que minha vida maluca atrapalhe isso. E o que você propõe? Honestidade total. Se meu trabalho começar a interferir, eu te conto. Se você se sentir desconfortável com alguma coisa do meu mundo, você me fala. Sem joguinhos, sem fingir que está tudo bem quando não está. Marina considerou a proposta. Era madura, sensata e ao mesmo tempo assustadora na sua sinceridade. E se descobrirmos que nossos mundos são realmente incompatíveis? Aí pelo menos tentamos, disse Tiago. Mas se não tentarmos, sempre vamos nos perguntar, e se... O céu estava escurecendo rapidamente, e as luzes de Santa Teresa começavam a se acender. Marina olhou para o homem ao seu lado,
inteligente, bem-sucedido, claramente interessado nela e aparentemente disposto a investir tempo e energia em conhecê-la melhor. Tudo bem, disse ela finalmente. Vamos tentar, mas com uma condição. Qual? Da próxima vez você escolhe o lugar. Quero conhecer o seu mundo também. O sorriso que iluminou o rosto de Tiago foi resposta suficiente. Fechado, disse ele, apertando a mão dela. Mas se prepare, meu mundo pode ser bem diferente deste. Estou preparada para a diferença, disse Marina, e pela primeira vez em meses realmente acreditou nisso. Na terça-feira seguinte, Marina recebeu uma mensagem de Tiago no final da tarde. Jantar hoje? Escolhi o lugar. Vista imperdível, mas código de vestimenta um pouco mais formal. Posso te buscar às 19h30? Marina olhou para o armário com certa apreensão. Um pouco mais formal no mundo de Tiago provavelmente significava algo bem diferente do que ela estava acostumada. Escolheu seu vestido preto mais elegante, o mesmo que havia usado no Réveillon, sapatos de salto médio e uma maquiagem mais elaborada que o usual. Quando Tiago chegou para buscá-la, ele estava impecável em um blazer azul marinho e calça social. Marina sentiu um momento de insegurança, mas o sorriso genuíno dele ao vê-la afastou qualquer dúvida. Você está linda, disse ele, beijando seu rosto delicadamente. Pronta para conhecer meu mundo? Tão pronta quanto posso estar, respondeu Marina tentando esconder o nervosismo. O restaurante que Tiago escolheu ficava no último andar de um edifício em Ipanema, com vista panorâmica da cidade. O Mi, no Hotel Copacabana Palace, era conhecido por sua culinária asiática sofisticada e clientela exclusiva. Marina reconheceu o lugar pelas revistas de turismo e se deu conta de que nunca imaginou que um dia estaria jantando ali. Senhor. Mendes, cumprimentou o maître, claramente conhecendo Tiago. Sua mesa habitual está pronta. Eles foram conduzidos a uma mesa na varanda, com vista direta para a praia de Copacabana. As luzes da cidade se estendiam até onde a vista alcançava, criando um cenário urbano deslumbrante. É impressionante, murmurou Marina, observando a vista. Mas você prefere o Bar do Mineiro, disse Tiago, não como uma pergunta, mas como uma observação divertida. Não é isso. É só... Marina procurou as palavras certas. É muito glamuroso. Lindo, mas um pouco intimidador. Para mim também, às vezes, admitiu Tiago, surpreendendo-a. Quando era mais jovem, achava que lugares assim me definiam. Quanto mais caro, mais exclusivo, melhor eu era. E agora? Agora percebo que são apenas lugares. O que importa é com quem você está. O garçom trouxe o menu, inteiramente em inglês, com pratos que Marina mal conseguia pronunciar. Tiago notou seu desconforto e discretamente a ajudou a navegar pelas opções, sugerindo pratos que ele achava que ela gostaria. O salmão com missô é excelente, disse ele, e o robalo grelhado é mais simples, mas perfeito. Durante o jantar, Marina observou como Tiago interagia com o ambiente. Ele era claramente um cliente habitual e respeitado, mas tratava todos os funcionários com cortesia genuína, perguntando sobre suas famílias, lembrando-se de detalhes de conversas anteriores. O garçom tem um filho na escola de tecnologia que sua empresa patrocina, observou Marina, após uma troca particularmente calorosa entre Tiago e um dos funcionários. Roberto, o filho dele, Gabriel, é um dos alunos mais brilhantes do programa. Tiago sorriu. Vai conseguir uma bolsa integral para a engenharia da computação no ano que vem. E você acompanha pessoalmente? Quando posso. Gosto de saber como estão se desenvolvendo. Tiago fez uma pausa. Minha irmã Carolina sempre dizia que dinheiro sem propósito era apenas papel. Ela me ensinou que verdadeiro sucesso é o impacto positivo que você causa na vida das pessoas. Marina sentiu uma onda de carinho por ele. Ela deve ter sido uma pessoa muito especial. Era. E teria adorado você, disse Tiago, ecoando as palavras que Marina havia dito sobre sua avó. Vocês duas tinham essa mesma capacidade de ver o melhor nas pessoas. O jantar prosseguiu com conversas sobre trabalho, família, sonhos para o futuro. Marina descobriu que Tiago tinha planos de expandir os projetos sociais da empresa, possivelmente criando uma fundação dedicada exclusivamente a ações sociais. Seria um sonho trabalhar com algo assim, comentou Marina sem pensar, e depois corou. Desculpe, não quis insinuar. Por que está se desculpando?
interrompeu Tiago. É uma ótima ideia. Você tem experiência em marketing social. Conhece as necessidades reais das comunidades. Tiago, não, disse Marina firmemente. Não quero que pense que estou interessada em você por causa de oportunidades profissionais. Tiago a estudou por um momento. E se eu te oferecesse trabalho na minha empresa amanhã, você aceitaria? Não. Por que não? Marina respirou fundo. Porque mudaria tudo entre nós. Você sempre se questionaria sobre minhas motivações, e eu sempre me sentiria em dívida com você. Prefiro que nossa relação seja construída sobre bases sólidas, não sobre favores profissionais. Mesmo que a oportunidade fosse excelente, mesmo assim, o sorriso que cruzou o rosto de Tiago foi de puro alívio e admiração. Marina, você tem ideia de quão rara é uma atitude assim? No meu mundo não é tão rara, disse ela simplesmente. É por isso que preciso do seu mundo na minha vida, disse Tiago, estendendo a mão para tocar a dela sobre a mesa. Quando o jantar terminou, eles caminharam pela praia de Copacabana. Marina havia tirado os sapatos de salto e carregado na mão, sentindo a areia fria entre os dedos dos pés. Obrigada por me trazer aqui, disse ela. Foi lindo, mesmo sendo intimidador. E obrigado por ser honesta sobre isso, respondeu Tiago. A maioria das pessoas fingiria estar completamente à vontade. Não sou a maioria das pessoas. Definitivamente não é, concordou Tiago, parando de caminhar e se virando para ela. Marina, posso te beijar? O coração de Marina acelerou. Eles haviam compartilhado momentos íntimos de conversa, seguraram as mãos, mas ainda não haviam se beijado. A pergunta era respeitosa, dando a ela a oportunidade de escolher. Sim, sussurrou ela. O beijo foi suave, tentativo no início, depois mais profundo quando Marina correspondeu. Era diferente de qualquer beijo que ela já havia experimentado. Havia ternura, mas também paixão, respeito, mas também desejo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso muda tudo, disse Marina suavemente. Para melhor? Perguntou Tiago. Definitivamente para melhor. Junho de 2026. Marina ajustou o espelho do banheiro do escritório da Almeida e Associados, verificando sua aparência uma última vez antes da reunião mais importante de sua carreira. Nos últimos 6 meses, sua vida havia mudado de formas que ela jamais imaginou possíveis. O relacionamento com Tiago havia se desenvolvido de maneira natural e sólida. Eles haviam navegado pelas diferenças entre seus mundos com comunicação aberta e muito respeito mútuo. Marina havia conhecido os pais dele, pessoas surpreendentemente simples e acolhedoras que construíram seu império através de muito trabalho e determinação. Tiago havia se tornado presença constante nos almoços de domingo na casa dos pais dela em Tijuca, onde conquistou rapidamente Dona Conceição com elogios sinceros à sua comida. Mais importante, eles haviam desenvolvido uma rotina que honrava ambos os mundos. Noites no Teatro Municipal e jantares sofisticados se alternavam com tardes no Bar do Mineiro e caminhadas pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Tiago havia até começado a fazer aulas de yoga, enquanto Marina se aventurou no mundo dos investimentos pessoais, algo que nunca havia considerado antes. Mas o verdadeiro teste do relacionamento havia chegado 3 meses antes, quando Tiago formalizou a criação do Instituto Carolina Mendes, uma fundação dedicada a programas educacionais e de inclusão social. Ele havia oferecido a Marina o cargo de diretora de comunicação da fundação, e ela havia recusado. Não ainda, havia dito ela na época. Primeiro, quero que nossa relação seja sólida o suficiente para resistir a pressões profissionais. Segundo, se vou trabalhar na sua fundação, quero ser a melhor candidata para o cargo, não apenas sua namorada. Tiago havia aceitado a decisão, mas havia feito um desafio. Então me impressione. Mostre-me um projeto que comprove que você é realmente a melhor pessoa para o trabalho. E foi exatamente isso que Marina havia feito nos últimos 3 meses. Trabalhando nas horas vagas e fins de semana, ela havia desenvolvido uma proposta completa de comunicação e marketing social para a fundação. Havia pesquisado cases internacionais, criado estratégias de comunicação integrada, desenvolvido planos de engajamento comunitário e até mesmo elaborado uma análise de retorno social sobre investimento. O projeto havia crescido tanto que chamou a atenção de seu chefe na Almeida em Associados,
que agora queria apresentá-lo para outros clientes como um modelo de consultoria em responsabilidade social. Marina respirou fundo e entrou na sala de reunião onde Tiago a esperava, junto com outros membros do conselho da fundação. Era a primeira vez que eles se encontravam em um contexto profissional formal, e Marina estava determinada a mostrar que conseguia separar completamente sua vida pessoal da profissional. "Boa tarde", disse ela, cumprimentando a todos formalmente, incluindo Tiago, que sorriu discretamente para ela. Durante a apresentação de 1 hora, Marina expôs sua visão para a comunicação da fundação. Ela havia criado uma estratégia que combinava impacto social mensurável com storytelling autêntico, usando tanto canais digitais modernos quanto abordagens comunitárias tradicionais. A ideia é criar uma ponte entre os beneficiários dos programas e os potenciais apoiadores, explicou ela, mostrando mock-ups de campanhas. Não queremos apenas mostrar números de impacto, mas contar histórias reais de transformação. Queremos que as pessoas vejam que mudança social não é apenas sobre dinheiro doado, mas sobre vidas realmente transformadas. As perguntas do conselho foram desafiadoras, técnicas, e Marina respondeu a todas com segurança e conhecimento profundo. Ela havia se preparado para cada possível questionamento. Quando a apresentação terminou, o conselho pediu alguns minutos para deliberar privadamente. Marina e Tiago saíram da sala e ficaram no corredor. "Você foi incrível", disse Tiago baixinho. "Profissional, competente, apaixonada pelo projeto." "Obrigada", respondeu Marina ainda nervosa. "Mas preciso saber, se eles não me escolherem, você vai ficar desapontado? Vai afetar nossa relação?" Tiago a olhou seriamente. "Marina, eu me apaixonei por você muito antes de saber sobre suas habilidades profissionais. Se não conseguir este trabalho, vou continuar apaixonado. Se conseguir, vou me apaixonar ainda mais pela sua dedicação e talento." Antes que Marina pudesse responder, a porta da sala se abriu. "Marina", disse Dr. Henrique Santos, presidente do conselho e mentor de Tiago, "gostaríamos de oferecer-lhe o cargo de diretora de comunicação do Instituto Carolina Mendes." Unânime. Marina sentiu as pernas ficarem fracas. "Obrigada. É uma honra. Com uma condição", acrescentou Dr. Santos com um sorriso. "Você vai ter que lidar com um presidente de fundação que claramente está apaixonado por você. Acha que consegue manter a profissionalidade necessária?" Marina olhou para Tiago, que estava sorrindo orgulhosamente, e depois para o conselho. "Conseguimos manter uma relação saudável por 6 meses, navegando entre 2 mundos muito diferentes. Acho que conseguimos lidar com trabalhar juntos também." "Excelente", disse Dr. Santos. "Bem-vinda ao Instituto Carolina Mendes, Marina. Tenho certeza de que Carolina teria aprovado esta escolha." 3 horas depois, Marina e Tiago estavam de volta ao Bar do Mineiro, comemorando com caipirinhas e a vista familiar da Baía de Guanabara. "Então", disse Tiago levantando sua caipirinha, "um brinde à nova diretora de comunicação do Instituto Carolina Mendes." "Um brinde", concordou Marina. "A prova de que mundos diferentes podem criar algo ainda melhor juntos." Eles bateram os copos, e Marina refletiu sobre a jornada que havia começado 6 meses antes, quando ela decidiu ir sozinha ao Réveillon da empresa. Uma decisão simples de enfrentar seus medos havia levado a transformações que ela nunca poderia ter previsto. "Marina", disse Tiago suavemente, "posso te fazer uma pergunta?" "Sempre." "Você se arrepende de ter dançado comigo naquela noite?" Marina sorriu, lembrando-se da pergunta que ele havia feito no primeiro dia que se conheceram. "Nunca", respondeu ela. "E você?" "Nunca", ecoou Tiago. "Na verdade, estou pensando em pedir para você dançar comigo novamente." "Aqui?" perguntou Marina, olhando ao redor do bar despretensioso. "Por que não? Afinal, foi o Bar do Mineiro que me ensinou que os melhores momentos acontecem nos lugares mais simples." Marina estendeu a mão para ele. "Então vamos dançar." E ali, no pequeno espaço entre as mesas de madeira desgastada, com música de samba tocando no rádio antigo e a vista da Bahia ao fundo, eles dançaram novamente. Não era tão elegante quanto a primeira dança na varanda do Copacabana Palace, mas era deles, autêntico, real e cheio de promessas para o futuro, porque às vezes as melhores histórias de amor começam quando você tem coragem de ir sozinho
e termina quando você percebe que não precisa mais estar sozinho nunca.